Olá, companheiros. Muita paz nesse momento. Que a nossa fala seja produtiva, útil para todos nós. O capítulo de hoje do livro Pão Nosso é o capítulo 4, Antes de Servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Palavra de Jesus, anotado por Mateus. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga qual é a felicidade dos espíritos superiores. E a resposta é que é a de fazer o bem, a de servir, a do trabalho de servir. Jesus já havia consagrado o trabalho como lei, pois havia dito que o Pai ainda trabalha e eu trabalho também. Mais tarde encontramos na codificação espírita o trabalho colocado como lei, como uma lei moral. E é mais ou menos disso que trata esse capítulo. Emmanuel vai nos dizer que a criação inteira, tudo que existe no mundo, nos reafirma esta verdade. Tudo serve, tudo trabalha. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as criaturas, todas as coisas servem a seu tempo. Trabalho é lei. E se observarmos, tanto na natureza, como no meio empresarial, nas profissões, a divisão e a especialização nas tarefas prepondera em todos os elementos, em todos os setores. Uma árvore, diz Emmanuel, curará enfermidades. Outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras calçando os diversos caminhos. Deus, como Pai amoroso, forneceu ao Filho Homem a casa planetária, o mundo, a Terra, onde cada objeto, cada coisa, cada criatura encontra um lugar próprio, ou encontra-se no lugar adequado para servir. Se nós observarmos, basta uma observação simples naquilo que chamamos de natureza, observamos que a flora tem a sua tarefa, as plantas, seres que começam a desenvolver a sensibilidade, têm uma tarefa determinada na existência terrena. Os pássaros, que por sua vez controlam as florestas e as espalham ao mesmo tempo. Os insetos, cada um tem uma particularidade de trabalho, de serviço, nessa obra extraordinária que nós chamamos criação. E segundo Emmanuel, tudo está pronto, no lugar adequado, aguardando somente o esforço digno para ensinar a criatura a arte de servir. Nós já entendemos que o trabalho é lei e é no trabalho que nós nos desenvolvemos. É o trabalho que puxa pelo desenvolvimento da nossa inteligência, que nos faz, ao buscarmos proteção das intempéries, melhores maneiras de produção de alimentos, de enfrentarmos todas as dificuldades do mundo material, nós estamos desenvolvendo os recursos da intelectualidade e da moralidade, não é? A inteligência aprendemos com todas as dificuldades e é o famoso método de aprendizado de pôr a mão na massa. Hoje em dia, os estudiosos da educação identificaram várias maneiras de se ensinar alguma coisa a uma pessoa. Existem muitos métodos, dinâmicas de trabalho, didáticas, não é? Mas a que tem mais efeito, a que produz, inclusive no sentido de se guardar com mais facilidade, é o de se colocar a mão na massa, né? É o de pegar para fazer.
E é isso que a vida faz com a gente, não é? No pegar para fazer todas as situações, tudo que a vida nos coloca, nós vamos aprendendo, nos desenvolvendo e cumprindo uma parte na obra da criação. Quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, a resposta tem duas partes. A primeira, resumidamente, é o progresso. Estamos na Terra para progredir. Mas a segunda parte, que muita gente nem presta atenção, vai nos dizer que é também o objetivo da encarnação colocar o homem, a pessoa, o ser, a criatura, em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Ou seja, temos uma parte de realização em toda a obra do mundo, da vida, e é o que nós chamamos de servir. A alegria, a felicidade dos espíritos superiores consiste em servir, em fazer o bem. Mas o servir não é o servir comumente entendido como submissão, subalternidade, a anulação da própria personalidade. Não é nesse sentido. O servir é no sentido da criatura que já tomou consciência da importância e da necessidade da sua atuação na vida. É aquela criatura também que se incomoda com o outro, que preza, que trabalha pela alegria, pela felicidade, pelo crescimento, pelo desenvolvimento do outro. É o servir à vida. Muitas vezes temos entendido que o servir a Deus é servir nas obras religiosas, que tem seu valor, tem seu mérito, são importantes, mas é algo que vai além disso. O servir à vida é amar, o servir a Deus, perdão, é servir a vida, é amar as pessoas. Tem a ver com iniciativas que vão trazer progresso, bem-estar, aquela ideia que se tem de uma vida realmente útil, da vida que vale a pena ser vivida, uma vida de construção, uma vida que trabalha, além de tudo e em profundidade, os nossos sentimentos, que nos ajuda no desenvolvimento desses sentimentos, especialmente daquilo que nós chamamos de amor, que é algo muito profundo, e ainda temos muita dificuldade de compreender o amor em plenitude, o amor do devotamento, o amor do altruísmo, da abnegação. Entendemos ainda flashes, pedaços do amor. Então, tudo está colocado de maneira que vai nos proporcionar a oportunidade de trabalharmos pelo bem comum, pelo bem das outras pessoas, pelo bem de nós próprios. Continua Emmanuel ainda que o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Tudo na vida trabalha para o bem. Nós é que às vezes destoamos, trabalhamos para o interesse nosso, pessoal, não é? Para a vivência das coisas materiais, como se elas fossem as mais importantes e duradouras da vida, porque o resto todo, tudo em a natureza, da mais ínfima criatura, trabalha para a elevação e enriquecimento da vida. Olha que coisa importante. Vamos lembrar, Jesus fez muitas coisas entre nós. Curou, falou, pregou, orientou, inspirou. Foi seu trabalho. Passou entre nós trabalhando. Se tem poucas informações comprovadas a respeito da infância, da juventude de Jesus, mas daqueles tradicionais aceitos 3 anos, ele apenas trabalhou, realizou a sua tarefa, a sua obra, não perdeu um momento sequer. Jesus não perdia tempo em qualquer situação. Viesse uma pergunta ou presenciassem alguma cena, ele logo trazia uma explicação de conteúdo moral útil.
não perdia tempo. E nós podemos comparar com a nossa vida comum. Quanto tempo nós perdemos com tantas coisas, com tantas distrações. Então, é uma inspiração para nós e devemos aprender com Jesus essa felicidade de servir santamente. Podemos começar a qualquer momento. O que é o servir santamente? Não é sairmos em obras assistenciais, sociais, religiosas, porque nós vamos servir em todo e qualquer lugar onde estivermos. Nós adquirimos uma ideia de o que é de Deus, o que é do bem, é apenas as coisas ligadas às religiões. A obra inteira é de Deus e é do bem. Nós podemos servir onde trabalhamos profissionalmente, fazendo um pouco a mais do que nos pedem, trabalhando com zelo, com alegria, com responsabilidade. Esse é o servir que apresenta algo mais. Isso serve para qualquer profissão. Quantas vezes no nosso trabalho não estamos irritados com alguma coisa ou com alguma pessoa, e isso nos atrapalha o desenvolvimento das tarefas, acrescenta um peso nas nossas cabeças, nos nossos corações. Acabamos não sendo tão simpáticos como deveríamos ser. Trabalhamos, prejudicamos a nossa tarefa. Então, é importante entendermos que o servir serve em qualquer lugar, em qualquer situação. Não é especificamente o ato religioso em si, a cerimônia, o culto, a divulgação das doutrinas. Isso, de certa forma, é servir. Mas o servir à vida é algo muito mais profundo. Quantas vezes no ambiente familiar não estamos servindo a ninguém? Não apoiamos, não auxiliamos, criamos casos. É o servir. Simonetti nos conta uma história antiga de um lugar de praia, onde para se chegar numa determinada praia, precisava passar por uma estradinha de terra, apertada, quase que passava um carro de cada vez. E, de repente, alguém deixou algumas pedras, tipo um paralelepípedo, algo grande, no meio do caminho. E aquilo estava atrapalhando a passagem, atrapalhando os carros. E uma família que estava indo a pé naquele caminhozinho para a praia, ela parou, recolheu aquelas pedras. Não estava certamente atrapalhando aquelas pessoas, porque eles estavam a pé, não é? É o servir. Não questionaram que isso não era obrigação deles, não reclamaram, como nós costumamos fazer. Puxa, quem jogou essas pedras aqui? Se preocuparam em resolver o problema e ajudar outras pessoas, não tinham nada a ver com aquilo, efetivamente, não é? Um exemplo de servir. Hoje nós percebemos no mundo uma ideia de que tudo é o outro que tem que fazer. Infelizmente, especialmente em nossas terras, criou-se a ideia dos direitos ilimitados para todos. Não é? A nossa própria Constituição de Leis criou um monte de direitos. E nós, brasileiros, bons brasileiros que somos, nos acostumamos que temos direitos. Quando se fala em cidadania, acreditamos que estamos falando de direitos do cidadão. Mas a cidadania importa também em deveres, e muitos. Não há um só direito criado que não gere em si mesmo uma obrigação. Para que alguém tenha direito, alguém tem que fazer aquilo. E nós hoje vivemos assim. Sempre são as autoridades, de modo geral, que precisam resolver as coisas. Ou então são as instituições, quem sabe os nossos vizinhos. Isso é uma realidade. Cada um vai empurrando o problema para o outro. Devemos refletir, porque isso é muito sério. Ah, mas não é minha obrigação, não importa. Faça a vida ao seu redor melhor. Já falamos sobre isso esses dias. Havia uma praça num determinado bairro, numa cidade do estado de São Paulo, que estava abandonada, com todos os problemas que um lugar abandonado tem. As pessoas se cansaram de requisitar
ao poder público de ir na televisão, se cotizaram, cada uma deu material, quem não tinha material deu a sua mão de obra, e a praça está lá, que é uma beleza. Não é? Inclusive, temos falado muito sobre isso. Né? Devemos cuidar mais de nós mesmos, do nosso ambiente, ambiente de trabalho. Se trabalhamos com gente complicada, não sejamos nós os complicados também. Né? Vamos espalhar simpatia, boa vontade, tudo isso é o servir. Quando fazemos um trabalho profissional, seja lá o que for, de má vontade, não está presente o servir aí com certeza, porque é uma obrigação. O servir verdadeiro vai além da obrigação. Nada me obrigava a fazer aquilo, não havia lei, não havia ninguém olhando, não fiz aquilo para me vangloriar, nada disso. Não era obrigado a fazer, mas fui lá e fiz. Então, isso é que precisamos entender a respeito do servir. Jesus passou entre nós trabalhando. A alegria dos espíritos superiores é o trabalho, o servir a vida. Pensemos nisso. Muitas vezes damos prova, testemunho, ou temos um sentimento de fraqueza, de impotência. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Eu não vou conseguir mudar o mundo. Não adianta eu insistir. Isso em qualquer área, em qualquer situação. Quantas vezes os pais desistem de educar os filhos porque são crianças meio rebeldes, voluntariosas. Logo dizemos assim, essa criatura não tem jeito, não é? Nos sentimos enfraquecidos. Quem sou eu para resolver o problema da economia do Brasil, o problema da política? Mas eu não tenho que resolver isso. Vamos lembrar do começo da leitura. Cada um está colocado no lugar onde é chamado a servir. Nós não precisamos salvar o mundo, nós não precisamos salvar as pessoas de coisa alguma, mas nós temos condição de cuidar daquilo que está ao nosso derredor, nos lugares onde estamos. Os espíritos dizem que a árvore frutifica, floresce, frutifica, se renova onde está plantada. Muitas vezes nós esperamos condições especiais para servir. Se eu ganhar na loteria, eu vou construir um asilo, eu vou ajudar a minha família, eu vou fazer isso e fazer aquilo. E como ganhar na loteria é uma coisa dificílima, aquilo acaba não fazendo nada. Quando eu tiver tempo, eu vou me dedicar a uma obra no centro espírita, a um trabalho no asilo dos vicentinos, que fazem um trabalho extraordinário. Eu vou me agregar a grupos evangélicos que visitam os presídios, uma tarefa difícil, tão importante, quando eu tiver tempo. Ou então, quando eu terminar a minha faculdade, quando eu me casar, quando eu tiver condições, não é? E aí nós vamos perceber que nós acabamos servindo muito pouco. Ainda que nos sintamos desprovidos dos recursos materiais, intelectuais, da saúde, incapazes, ainda assim nós poderemos servir. Nem que seja na edificação das outras pessoas. Hoje as pessoas andam muito pessimistas, perdem a esperança, é o que afirmam, não é? Às vezes uma palavra amiga, esperançosa, pode reverter essa situação. Quantas vezes uma palavra amiga já não impediu um suicídio que estava prestes a acontecer? Quantas vezes uma palavra amiga já tirou alguém de uma tristeza profunda que já nem saía do quarto mais, socado debaixo das cobertas, acreditando-se impotente e incapaz de enfrentar alguma dificuldade que estaria vivendo naquele momento. E uma palavra amiga elevou o ânimo e aquela criatura se levantou, foi à luta e venceu. Ainda que nos sintamos desprovidos de todos os recursos. Não é? No meio espírita, nós conhecemos Jerônimo Mendonça, era chamado de o gigante deitado. Né? Ele teve uma dificuldade, uma doença degenerativa, acabou numa cama,
depois de algum tempo ainda acabou cego, não tinha recursos para se locomover, vinha de uma família de origem humilde, de muitos irmãos, e esse homem andava pelo Brasil inteiro fazendo palestras. Com muita dificuldade, levavam a sua maca a centros espíritas, algumas vezes a teatros ou cinemas usados para essa situação. Levantavam com muita dificuldade aquela maca, o sujeito todo amarrado, e ele fazia palestras belíssimas, de incentivo, de inspiração. Era muito bem-humorado, jamais reclamava da vida. E sua mãe, também é um caso engraçado que ficamos sabendo, não é? Ele andava para tanto lugar fazendo palestra, que um dia a mãe chegou para ele e falou, né, usou uma linguagem da época, imprópria para hoje, mãe e filho, não há problema, e ela disse para ele, eu tenho 8 ou 9 filhos, só você que é aleijado, e é o único que não para em casa, né? Porque ele andava pelo Brasil inteiro, pregando evangelho, contando casos. E se nós formos olhar, há uma porção de pessoas que superam as suas limitações para servir a vida. Não precisamos nem pensar, mas isso é um karma, isso é uma missão. Não, vamos esquecer isso tudo. Olha, esses dias eu ouvi de um espírito elevado que somente, sabe o que é karma na nossa vida? Karma e situações adversas, climáticas, ar irrespirável, é mais ou menos 10% da nossa existência. Os outros 90% são as nossas atitudes do dia a dia. Então, reflitamos sobre isso. Não esperemos grandes realizações, grandes coisas, grandes possibilidades para servirmos. Vamos servir no dia a dia, onde estamos. A começar pela nossa própria família, não é? André Luiz sempre dizia isso, tratemos os parentes como nós costumamos tratar, educados que somos, as nossas visitas, não é? Vamos tratar os parentes de maneira mais gentil, vendo onde podemos servir. Há um ditado antigo, acho que nem é tão antigo assim, mas eu gosto muito de alguns ditados, viu, gente? Que diz assim que muitas pessoas querem salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Olha um servir aí. Quantos meninos aí da idade de 14, 15, 16, até 18 anos estão em casa, passando o dia inteiro, não é? Distraídos com o videogame, com o WhatsApp, com o Spotify, né? E a sua mãezinha, coitada, sofrendo, acordou 5h30 da manhã para preparar o café, o dia inteiro, naquela lida, naquela faina, naquela dificuldade. Ajudemos-la, né? Olha que oportunidade de servir, abrandar o fardo da nossa mãe, né? E isso quando nós mesmos não somos os fardos das pessoas, né? Numa sala de aula, tão problemática as salas de aula hoje, né? Quantas vezes nós poderíamos ajudar, ensinar, apoiar algum colega de classe que precisaria de um estudo, de uma informação, de um reforço? Há pessoas que se dedicam a isso, a dar reforço escolar para as pessoas, os alunos, os meninos que têm dificuldade maior de aprendizado. É um servir, não é? Na nossa própria profissão. Imagine se cada médico, engenheiro, ou cada supermercado, cada pedreiro, cada pintor, cada eletricista, dedicasse 1 hora do seu dia para um atendimento, para um servir gratuitamente. Nós conhecemos médicos que fazem isso, que todos os dias atendem 1 ou 2 pessoas graciosamente, gratuitamente, e os atende como se fossem consultas particulares, remuneradas, com educação, com gentileza. Muitas pessoas fazem isso. Se cada um de nós se preocupar apenas com uma pequenina coisa que pudéssemos realizar,
talvez o mundo não gaste nem 30 dias para se modificar. Então, para a reflexão de hoje, é importante entendermos: trabalho é lei, a vida para andar precisa da nossa colaboração, para que as coisas melhorem. Todo o progresso humano veio do trabalho humano. O homem foi se desenvolvendo, entendendo, aprendendo as coisas, foi transformando a vida melhor. A vida material hoje, no sentido de que existem coisas avançadas, é muito boa. O problema ainda está em nossos corações, no egoísmo. Os avanços da medicina são extraordinários, mas não chegam a todas as pessoas. Todas as comodidades tecnológicas da vida hoje são coisas extraordinárias. Estamos aqui em casa falando para vocês à distância. Talvez nesse período de online e lives, nós já estejamos treinando para as comunicações espirituais mais intensas, porque elas virão. Os espíritos afirmaram a Allan Kardec que nos mundos mais elevados, a comunicação é telepática, é mente a mente à distância, e que a Terra um dia chegaria nesse ponto. Olha, imagina a época do Kardec, não existia nem, acho que telefone não existia, nem televisão. Em 100 e poucos anos, olha quanta coisa extraordinária nós temos. Mas coisas que vêm não para a nossa recreação exclusiva, vêm para ajudar a nossa vida a ser melhor. Se estivéssemos há 300 anos atrás, só poderíamos conversar face a face, frente a frente. Estaríamos provavelmente numa sala à luz de velas. Vocês já imaginaram tratar de assuntos espíritas numa sala meio escura, à luz de velas? Não ia dar pé. Olha quanto recurso nós temos hoje. Tudo está na palma, literalmente na palma da mão, através de um celular, de um smartphone. Olha quanto tempo a vida nos está deixando sobrar. Tempo que precisa ser aproveitado. Não dizemos que tudo é trabalho, que lazer é mal de jeito nenhum. O lazer é necessário. Aliás, diz que são os 4 pontos cardeais do equilíbrio do ser. É o trabalho, a família, o lazer e a religiosidade. O que você não pode é querer pender para um lado só, porque aí vai dar desequilíbrio. O ser tem que viver equilibrado entre esses 4 pontos de orientação. Então não é que não se pode ter lazer, não se pode aproveitar das coisas, que devemos ser todos pobres e miseráveis. Não é esse o sentido. Tudo nos fala que o dinheiro é uma coisa extraordinária, porque bem usado gera saúde, educação, traz progresso, combate todas as doenças, faz a vida melhor. Mas não é o dinheiro em si, é aquilo que se faz com o dinheiro, com os recursos materiais. Então nós podemos pensar para essa nossa reflexão, primeiro a importância do trabalho e das nossas atuações na vida. As coisas para caminharem, para funcionarem, precisa de alguém fazer. Muitas vezes são os espíritos desencarnados que andam fazendo, mas nós, os encarnados, precisamos fazer. Queremos uma vida melhor? Vamos trabalhar por isso. Queremos mais sossego? Vamos procurar coisas que trazem paz à nossa alma. Então, a importância do trabalho e a importância da participação. O objetivo da encarnação é também colocar o homem, o ser, em condições de cumprir a sua parte. Isso é responsabilidade. Temos responsabilidade para com a vida, para com as pessoas, e uma responsabilidade maior para com aquelas pessoas que estão num círculo mais próximo da nossa convivência, os nossos familiares. Ok, minha gente? Acho que por hoje é só. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, coloque, como todo mundo já sabe, nos comentários, e depois nós vamos ler com carinho. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquemos todos na paz de Jesus. Obrigado.